Então, vamos lá. Hoje a ideia é a gente bater um papo sobre o modelo atômico de Thomson. No encontro passado, nós havíamos falado do modelo atômico de Dalton, que cada elemento químico tem um átomo que o representa. O átomo, então, é uma matéria maciça, indivisível. É a parte indivisível da matéria. A gente pega uma matéria qualquer, como, por exemplo, esse cubinho, e vai dividindo em pedaços cada vez menores. Vai chegar uma hora que eu vou chegar na parte indivisível da matéria. E essa parte indivisível da matéria é o átomo. Legal a ideia dos gregos. Mas esse átomo é maciço, indivisível, indestrutível. Cada átomo representa um elemento químico. Átomos de tamanhos e massas iguais representam elementos químicos, o mesmo elemento químico, enquanto que átomos de tamanhos e massas diferentes representam elementos químicos diferentes. O grande lance é o seguinte: este modelo atômico não explicava a natureza elétrica da matéria. Como assim a natureza elétrica da matéria? A ideia de que a matéria conduz corrente elétrica. É a ideia de que a matéria conduz corrente elétrica. Se a matéria conduz corrente elétrica, o átomo, que é a sua partícula indivisível, certo? Não pode ser indivisível, porque se conduz corrente elétrica, vai conduzir cargas positivas e cargas o quê? Negativas. E é aquele papo. Já tinha bateria, Alessandro Volta já tinha feito a pilha, já tinha a luz elétrica, a lâmpadazinha elétrica, tá? Tinha um monte de coisa que atestava que a matéria conduzia corrente elétrica. Mas o modelo atômico vigente era o modelo de quem? Dalton. Modelo de Dalton. Cara, se a matéria tem uma natureza elétrica, conduz corrente elétrica e o modelo de Dalton não explica, eu sei, então, que o modelo de Dalton não é atual. Não é uma coisa completamente válida. Por que ele foi, então, tão bem falado? Porque explica as reações químicas, explica as leis ponderais. Então, veja bem, nesse contexto, cara, já se tinha feito a pilha, já se tinha construído a bateria, já se tinha feito a luz elétrica, mas não tinha sido mudado o modelo atômico. Ninguém chegou e falou: olha, esse modelo atômico está errado, para com ele. Porque ele era muito importante. Isso só caiu quando foi possível visualizar, identificar, ver uma carga elétrica positiva ou negativa. Isso, o modelo só mudou. O modelo atômico
só mudou com Thomson quando foi possível evidenciar a existência de cargas elétricas ou positiva ou negativa. Então, o modelo atômico só poderia mudar do de Dalton quando a gente evidenciasse o quê? Uma carga positiva ou negativa. Até então, a gente sabia de tudo. Tem aquele clássico experimento lá do cara soltando a pipa, é o Benjamin Franklin soltando a pipa com a chavinha no meio. Aliás, esse experimento deu origem aos para-raios que até hoje utilizamos. E até hoje, Benjamin Franklin tem a patente dos para-raios. Todo para-raio instalado por aí, vai no mundo inteiro, vai um din-dinzinho para a família do Franklin. Olha que maneiro, velho. Perfeito? O cara fez isso no século XVIII e está perdurando até hoje. Tá? Ele é um dos Benjamin Franklin é um dos responsáveis pela independência dos Estados Unidos em 1776. Então, século XVIII até hoje, século XXI, todo mundo que põe um para-raio paga patente, velho. Tá, a patente caiu, o nego vai lá e renova, tá lá e renova, tá lá e renova. Ganha uma graninha. Tá? Beleza? Olha que massa. Então, olha assim, eu tive que ver uma carga elétrica. Então, o que aconteceu? Os cientistas correram atrás de evidenciar uma carga elétrica positiva e negativa. E quem conseguiu isso? Thomson. No fim do século XIX para o início do século XX, ele conseguiu evidenciar uma carga elétrica negativa. Como? Vamos lá? Experimento de Thomson. Para você ter uma ideia. Experimento de Thomson. Um experimento muito importante. Olha só. Ele pegou uma bateria que já sabia que se eu fizesse a ligação entre carga negativa e fechasse os polos, conduziam-se corrente elétrica. Isso foi convencionado, positivo e negativo. Mas eu nunca tinha visto um positivo e um negativo. Legal? Olha só, pensa aqui comigo. Se eu pegar essa bateria, colocar um fio, passando aqui, tudo, e ligar uma lâmpadazinha aqui, o que vai acontecer com essa lâmpadazinha aqui? Ela acende. Se eu cortar o fio, cortei o fio. É igual a luz aqui, ó. Desliguei o interruptor. Não passa energia, a lâmpada não acende. Tudo bem? Cortei a energia, a lâmpada não acende. Como eu posso fazer para essa lâmpada acender? Como a gente pode fazer para essa lampadinha acender? Thomson teve a ideia de pegar e aqui vai estar a nossa lâmpada. E fazer a pergunta, por que essa corrente não passa? Porque a seção está rompida. Tem muita matéria aqui e a força da corrente elétrica não é suficiente para os elétrons, carga negativa, passar de um lado para o outro. Legal.
Então, vamos colocar aqui uma ampola. O que é uma ampola? Você já viu uma ampola? É um tubo de vidro, certo? E nesse tubo de vidro ele tirou, ele não criou o vácuo total, como disse no vídeo. Ele diminuiu a resistência interna. Então, ele fez aqui, ó, envolveu num tubo de vidro. Certo? Isso aqui, quem tinha tentado isso pela primeira vez foi um cara chamado Crookes. Então, aqui é uma ampola de Crookes. Só que ele modificou. Modificada. Modificada com o quê? Ele colocou gases, diminuiu a resistência do ar, mais ainda. Gases a baixa pressão. Gases a baixa pressão. Gente, no que diminuiu a pressão, a resistência da matéria caiu. E ele viu a formação de um raio que saía deste lado para o lado oposto, que saía do lado negativo em direção ao lado positivo. Ele viu um feixe, quando ele diminuía a pressão dentro da ampola, ele via um feixe de luz sendo formado. Esse feixe de luz saía do polo negativo para o polo positivo. Saía do cátodo e ia para o ânodo. Então, esse feixe de luz ficou conhecido como raio catódico. E esse feixe de luz era constituído por carga o quê? Negativa. Então, o feixe de luz, era constituído, ou melhor, formado por cargas negativas. Porque saía, e era a direção onde esse feixe de luz era formado. E como ele viu isso? Aqui atrás do anteparo positivo, ele encontrou vários pontos projetados, queimados, com um papel que ele tinha colocado aqui atrás, um anteparo. Atrás do polo positivo, ele colocou um anteparo. E esse anteparo estava todo pipocado. Certo? Todo pipocado. Isso evidenciava que vinha matéria e energia para esse lado de cá. Matéria e energia vindo do ponto negativo para o polo positivo. Então, pela primeira vez na vida, se essa lâmpada aqui tivesse ligado esse aparelho, essa lâmpada ia o quê? Acender. Olha que bacana. Essa lâmpada ia acender. Ele viu que esse feixe de luz, ele tinha, porque ele viu no anteparo aqui todo pipocado, que os elétrons andavam em linha reta. Eles iam em um único sentido. Feixe de luz
Aqui, ó, sentido único. Que as partículas, a maior parte das partículas, seguiam um sentido único, que era o sentido para o ânodo. Tudo bem? E ele viu, então, que o feixe de luz, o chamado raio catódico, era formada por cargas negativas, por matéria e energia. Energia porque era luz e matéria porque atrás do anteparo aqui do polo positivo foi pipocado por cargas negativas. Ele tinha lá queimadinho a matéria, os pontinhos queimados atrás do anteparo. Dessa forma, pela primeira vez na vida, no final do século XIX, início do século XX, foi-se evidenciado a existência de uma carga elétrica. Pela primeira vez, foi vista uma carga elétrica. Quando eu falo foi vista, foi comprovada a sua existência. Comprovada sua existência. Legal? Agora, vem cá. Se eu sei que essa caneta tem carga negativa, se eu encostar nela, eu saio tomando choque? Não. Por quê? Porque na medida que tem carga negativa, deve-se existir realmente as cargas o quê? Positivas. Tá? Ele só comprovou a existência da carga negativa. Ele não comprovou a existência da carga positiva. Ele supôs. Porque você não sai encostando, danado, danado, encostando nas coisas, tomando choque. Você não sai dessa forma se chocando. Legal? O que acontece? Cara, se tem negativo, deve existir para contrabalancear o quê? O positivo. E para justificar, então, a natureza elétrica da matéria, Thomson, baseado nesse experimento que está aqui, que é importante você saber, o raio sai do cátodo e vai para o ânodo, sai do polo negativo e do polo positivo, num feixe de luz chamado raio catódico. Esse raio catódico é formado por matéria e energia. A maior parte do raio catódico, das partículas que formam o raio catódico, segue um fluxo único. Legal. Legal. Você sabendo esse experimento, ele pôde propor a justificativa do quê? Da natureza elétrica da matéria no novo modelo atômico. Daqui, então, desse experimento de Thomson, saiu o modelo atômico de Thomson. O que fala o modelo atômico de Thomson? Vem cá, gente. Por essa brincadeira, ele pode falar que a matéria não é maciça? Por esse experimento, ele não pode falar que a matéria não é maciça. Mas ele pode falar que a matéria é o quê? Divisível. Em cargas negativas, que ele evidenciou, e cargas positivas, que ele supôs a sua existência. Então, modelo de Thomson.
Ele falou que o átomo continuava sendo o quê? Maciço. Só que agora ele era divisível. Divisível em quem? Em cargas negativas que ele evidenciou e cargas positivas. As cargas negativas são os elétrons que ele evidenciou. E as cargas positivas são os prótons que ele supôs. Legal? Quem trabalhou na ideia de ver quanto que valia a carga do elétron e a massa do elétron, carga elétrica do elétron, eu já sei que é negativo, mas o valor dela em coulombs e a massa do elétron foi um cara chamado Millikan, no experimento mais lindo que existe, lindo que eu falo de inteligente, beleza? Mais inteligente possível para determinar qual era a carga do elétron, e na hora que ele achou a carga do elétron, ele achou a massa do elétron. Sabendo a carga e a massa do elétron, e sabendo que o Thomson falou que era maciço e indivisível, Thomson mesmo afirmou que o seguinte: existia uma grande pasta com carga positiva e incrustado na massa positiva tinha incrustado na carga positiva, encontravam-se as cargas negativas. Então, o modelo atômico de Thomson, maciço, carga por uma pasta com carga positiva, e incrustado nessa carga positiva, eu tinha o quê? Pequenas cargas negativas. Por isso que esse modelo ficou conhecido como sendo modelo de quê? Pudim de passas. A massa do pudim é a carga positiva e incrustado aqui eu tinha as cargas negativas. Maciço e divisível. Com isso, com esse modelo atômico, a gente vê a evolução igual Pokémon, que a gente percebe aqui a justificativa da natureza elétrica da matéria. E, desse modelo, vários cientistas começaram a estudar. Rutherford, a Marie Curie, o marido dela, o Pierre, o Bohr, e vários outros que vieram, Sommerfeld, vários outros que vieram depois fazendo contribuições a esse modelo. E esse modelo foi cada vez mais modelo atômico, não esse modelo, o modelo atômico foi melhorando e mudando suas versões. Legal? Hoje, a gente pergunta, a gente consegue tirar foto de um átomo
um único átomo dentro de uma câmara escura e ter 2 pontos de revelação. Então, é tipo assim, eu sei que aqui nessa caixa tem esse pontinho, mas na hora que eu tiro a fotografia e revelo, eu tenho 2 pontinhos. Ué, mas só tinha um, como é que tem 2? É nego falando que a matéria pode estar em múltiplos locais ao mesmo tempo. E aí a gente viaja na maionese, na teoria do multiverso. Legal? A gente vai evoluir aqui dentro da nossa brincadeira até chegar nessa ideia de comunicação, de que é possível sim o teletransporte. O difícil é o rearranjo dos átomos como eles realmente existiam no corpo. Caraca, professor, hoje já está nesse nível? Tá? A física quântica está nesse nível. E nós vamos estudar os números quânticos, todos os números quânticos. Legal? O que cai disso no Enem? O que cai disso no vestibular? Partes teóricas. Quais partes teóricas? Do experimento de Thomson. Ninguém pergunta mais se o modelo atômico aqui é o pudim de passas. Ele vai perguntar se esse modelo atômico justifica o quê? A natureza elétrica da matéria. Legal. Então, você já sabe. Modelo de Thomson, natureza elétrica da matéria. O que ele vai te perguntar? Ele vai te perguntar como é que esse experimento... Meu, você já viu aquelas televisões antigas da casa da vovó? Sim. Aquelas que você Aquelas passava a mão e grandonas, com a parecia. caixa grande ali no fundo, que você liga a televisão. Cara, o da minha avó ainda ela é mais antiga do que a avó de vocês. Então, quando eu ligo a televisão lá, ainda faz aquele. Faz um barulhinho da televisão esquentando. E à medida que a televisão esquenta, começa um pontinho na tela e vai abrindo. Essa televisão antiga de tubo, o tubo da televisão nada mais, nada menos é do que uma ampola de Crookes. Legal? Onde Thomson fez o experimento dele. Olha só como é que é a televisão. Vou apagar o modelo atômico aqui. Olha só como é que é a televisão, só para você ter uma ideia. Aí sim entra o desenho que estava no nosso vídeo. Você tem aqui o polo negativo e aqui você tem o polo positivo. Gente, esse campo elétrico aqui formado positivamente e distribuído aqui na tela, tanto é que quando você ligava a televisão, a tela ficava cheia de eletrostática. Você passava a mão na tela, você sentia ainda fazendo uns choquinhos assim, crec, 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 crec. Você lembra disso? Passava a mão na tela da televisão e você sentiu o campo elétrico, assim, a energiazinha da tela? Porque aqui você tem um campo elétrico positivo causado pelas cargas positivas. E você vai ter uma descarga de feixes de elétrons. Aí começa a descarga. Olha só, as descargas. E aí os pontos, os pixels da televisão começam a ser formados. E isso aqui nada mais é, nada menos do que uma ampola de Crookes. Uma ampola de Crookes num tubo de TV antigo. E esses raios que formam os pixels são os raios catódicos. Olha que maneiro. Então, quer dizer que esses raios catódicos, num tubo de TV antigo, sofrem influência de campos elétricos? Sofrem. Cara, se você botar um ímã grandão, um pedaço de ímã grandão aqui em cima dessa televisão, você vai alterar aqui a imagem. Então, quer dizer, professor, que o tubo de raios catódicos, lá do Crookes, sofria influência de campos eletromagnéticos, como, por exemplo, o ímã? Sim, se é um raio
carga negativa, se eu chego com um ímã, o ímã tem um campo eletromagnético, positivo e negativo. O positivo atrai e o negativo repele. Poxa, professor, me mostra. Na hora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só como é que foi o experimento dele. Olha só como foi o experimento dele. Rapidinho para você ver. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução... Olha aqui, ele fala que os gases conduzem a corrente elétrica. O que é o gás? O gás é matéria. Se eu coloco muita matéria aqui, os elétrons ficam pulando do jeito que estão aqui? Não. Se eu colocar cada vez mais matéria, botar outra matéria aqui, outro átomo aqui, outro átomo aqui, outro átomo aqui, outro átomo aqui, a resistência fica tão grande que não vai ter esse movimento, ó, dos elétrons. Eles vão bater aqui e vão acabar ficando ao longo da resistência. Mas se eu diminuo a pressão, os gases que ficam aqui, eles conseguem conduzir a corrente elétrica. Por isso, a importância de se ter o quê? De se ter gases a baixa pressão dentro da ampola. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10⁻², visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J. J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa. Então possuíam. Aqui é a questão da ventoinha,
mostra que se o raio está batendo no braço da ventoinha e a ventoinha está rodando, é porque está batendo matéria, estou bombardeando matéria. E se tem luz, tem energia. Legal? Tudo bem? Se sai do polo negativo, é o quê? Negativo. Iam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios. Se era atraído pelo campo elétrico positivo, é porque ele é o quê? Negativo. Porque os opostos se atraem e os iguais, cargas iguais, se repelem. Então, na hora que ele foi no campo elétrico positivo, atraiu. Campo elétrico negativo, repeliu. Olha lá. Raios catódicos possuíam carga negativa. Olha agora atraindo, ó. Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma grande esfera positiva, incrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Captou a ideia da importância desse modelo? Sim. Cara, esse modelo foi tão bacana que é o seguinte, ele deu origem ao raio-x. Hoje, quando você vai tirar raio-x, você vê lá um monte de placa, lá você coloca, você quer tirar raio-x do dente, é o mais normalzinho que eu acho que todo mundo já fez. Aí você coloca aquelas proteções de chumbo e nego fala, por causa da radiação. Gente, raio-x é uma coisa radioativa? Cuidado. Raio-x não é radioativo. Vou te explicar como é que funciona o raio-x. O raio-x foi descoberto sem querer. Legal? Sem querer. Por Röntgen. Röntgen foi um cara que estava mostrando, um professor que estava mostrando para os seus alunos como funciona uma ampola. Está aqui o gerador. Legal? Está aqui polo positivo, polo negativo. Está aqui a ampola. Ele ligou. No que ligou, você já sabe que tem o raio catódico, do polo negativo para o positivo. Olha que bacana. Então, isso aqui tem carga negativa e que a maior parte das cargas vai num feixe de luz em linha reta. Que isso aqui é constituído por elétrons. Só que, gente, alguns elétrons desses escapam do feixe e acabam batendo, ó. Alguns elétrons escapam e acabam batendo na parede da ampola de vidro. Tudo que bate, ó, libera energia. Qualquer choque libera energia. O choque dos elétrons, desses elétrons desgarrados aqui do feixe de luz. Não eram muitos, não, eram poucos. Criavam ondas eletromagnéticas. Geravam ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas
conseguiam sensibilizar ou revelar chapas, melhor do que chapas, filmes fotográficos. Filmes fotográficos. É um cara chamado, quem descobriu isso aqui, William Roentgen. E ele descobriu isso sem querer, velho. Ele estava mostrando a ampola para os alunos dele. Beleza, acabou a aula, vou embora do meu laboratório. Esqueceu a ampola ligada. Do lado da mesa dele de trabalho, ele deixou um filme fotográfico por baixo, uma chapa fotográfica, e deixou a bolsa dele em cima. Só que, cara, no início do século XX, uma bolsa para a gente carregar não era mochila igual a nossa. A bolsa geralmente era de quê? Couro. E as fivelas de metal. No outro dia, quando ele chegou para mostrar novamente isso, tudo bem? Ele desligou a ampola de crux e foi arrumar a mesa dele. No que ele viu, a chapa fotográfica estava revelada. Falou, ué, o que aconteceu? E estava revelado com a fivela desenhada na chapa. Ué, e o que aconteceu? O que tinha de diferente? Pô, a ampola estava ligada. Então, ele botou aqui, de novo, o filme em cima da mesa, a bolsa por cima e a fivela virada para cima, do jeitinho que estava. E ligou a imagem. Mais uma vez, a chapa fotográfica foi revelada. Tudo bem? A chapa fotográfica foi revelada e a fivela estava lá desenhada. Aí ele falou, não é possível. Aí botou a mão, ligou a ampola de crux. Paf! Revelou. Isso quer dizer, então, que é o seguinte, os ossos revelou a chapa. A energia que saía aqui da ampola de crux passava pela pele, pela carne, mas não passava pelos ossos. Os pontinhos branquinhos que nós vemos na chapa fotográfica, quando a gente vai ver o osso, legal? É sombra. O resto da chapa, ela é queimada. A chapa fotográfica está queimada. Por isso que ela é preta. E os ossinhos branquinhos que a gente vê lá são as sombras que essa energia bate. Essa onda eletromagnética acontece. Perguntado a ele por que isso acontecia, ele falou, olha, sai alguma energia da ampola de crux. Que energia é essa? É uma onda eletromagnética. E que onda eletromagnética é essa? Ele falou, não sei, X. Então, essa onda eletromagnética capaz de revelar filmes fotográficos, por nós não sabermos detectar na época exata o que isso era, ficou chamado de raio não sei. É o raio X. Por isso que raio X chama raio X. Por quê? Por que isso acontece? É uma onda eletromagnética que sai daí. Qual onda eletromagnética? Não sei. X. Incógnita. Só sei que passa pela matéria de baixa densidade e ela é retida pela matéria de alta densidade. Isso é o osso. Então, a chapa queima e o osso fica. A bolsa, o couro, a radiação passou e na fivela, alta densidade, absorveu. Então, na chapa fotográfica, tem a sombra da fivela. Olha que maneiro. E isso partindo do experimento de Thomson. Hoje se sabe que o raio-x nada mais é do que o choque de alguns elétrons no anteparo de vidro da ampola. No anteparo de vidro
da ampola de Crookes. E a descoberta do raio-x foi revolucionária. Por que que ela foi revolucionária? Porque até então, cara, você ia e quebrava o braço e eu tentava juntar, mas não conseguia, porque eu não sabia onde tinha quebrado, como tinha quebrado, o que tinha acontecido direito, que o procedimento médico era amputação. Quebrou, amputa, quebrou, amputa, quebrou, amputa. O bom cirurgião era aquele que amputava rápido. Então, até o início do século XX, tinha competição de amputação. Juntava a galera que precisava e a competição do cirurgião mais rápido. Os caras abriam os instrumentos, serrote, serra, bisturi, que são esses instrumentos que os meus amigos futuros médicos vão adotar. Legal? E aí, o que acontece? Aquela onda lá que existe... Tá. E aí, o que acontece? Dava uma morfinazinha para ele cheirar, dava lá um anestésico para ele cheirar, que ele pingava um anestésico no pano e ficava doidão, um éter, beleza? Pingava um éter aqui, não era nem morfina, pingava um éter aqui para ele cheirar, beleza? Ele ficava meio doidão, e aí os caras serrava braço, serrava perna. Quem foi mais rápido? Ah, campeão. Com essa descoberta do raio-x que vem do desenho da ampola de Roentgen, tá? Que vem com a ampola de Crookes e do experimento de Thomson, com os raios que você viu, certo? Como ele determinou a massa e tudo mais, viu que era partícula e que era energia, cara, o raio-x dava exatamente o local da fratura. E a oportunidade de, mesmo abrindo a carne, tentar consertar a fratura, quando ela não era exposta. E aí, de vez amputar, você dava uma sobrevida. Isso foi muito utilizado na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Madame Curie, a Marie Curie, ela foi para a guerra, legal, fazer raio-x. Olha que bacana. Ela participou da guerra, comandando o setor de raio-x, do lado dos aliados, comandando o setor de raio-x na Primeira Guerra. Fantástico. Isso no filme dela, que está passando, que tem aí, inclusive no Netflix, mostra isso só em um pequeno episódio, numa pequena cena. Vai chegar a hora que a gente vai fazer o debate desse filme. Esse filme é muito bom. Legal? Esse filme é muito bom. Quando a gente estiver estudando radioatividade. Mas isso aqui, professor, o que tem a ver com a radioatividade? Primeira coisa que você tem que saber é que raio-x não é radioativo. Raio-x não é um fenômeno radioativo. Não é um fenômeno radioativo. Por quê, professor? O que tem a ver um fenômeno radioativo? Um fenômeno radioativo, de emissão de partículas radioativas, tem a ver com a evolução do modelo atômico. Tá? Quando a gente perceber que a matéria não é mais maciça, ela tem um núcleo denso, certo? Constituída de prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho elétrons na eletrosfera, a gente começa a brincar de radioatividade, que foi descoberta pelo cientista Becquerel. Nessa brincadeira, e olha, o Becquerel, o que ele queria fazer? Ele queria descobrir uma forma de fazer raio-x sem utilizar o experimento de Thomson em ampola de Crookes. Certo? Beleza? Sem utilizar esse aparelho. E aí conseguiu determinar elementos que acabavam emitindo ondas eletromagnéticas, se decaíam e tudo mais. E a gente entra nessa história do Becquerel. Mas o fenômeno radioativo tem a ver com o núcleo.
E os elétrons não estão no núcleo. Então, vem cá, o raio-x tem a ver com o choque do elétron na parede de vidro. Então, ele não é um fenômeno radioativo. Mas tem um porém. Esse choque do elétron na parede de vidro causa uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética tem o mesmo comprimento de onda, o lambda, comprimento de onda da radiação gama. Então, apesar de não ser um fenômeno radioativo, porque não tem nada a ver com átomo, núcleo de átomo, uma exposição prolongada ao raio-x vai ter o mesmo efeito do que uma exposição prolongada a uma radiação gama. Por isso que quem trabalha com radiologia trabalha sempre atrás daquelas paredes de chumbo, ganha um adicional de periculosidade, porque eles têm que sempre se proteger em relação a uma exposição prolongada, porque uma exposição prolongada ao raio-x é como se tivesse uma exposição prolongada à radiação gama, simplesmente pela energia que o corpo vai receber. Onda eletromagnética é energia. Então, gente, se você está lá, a não ser que você estiver grávida, aí sim vale a pena. Mas como você só vai tirar um raio-x, você só vai tirar uma fotografia, duas, de uma parte de corpo e tal, quando você vai tirar o dente, você coloca aquele bando de aparato de chumbo. Para você não faz efeito nenhum, porque é uma exposição rápida. É assim, abriu a lente, fechou. Abriu a lente, o elétron aqui atrás já bateu na parede de vidro e já criou a onda eletromagnética que sensibiliza a chapa fotográfica. Alguém já tirou chapa fotográfica do pulmão? Foi no médico para tirar a chapa fotográfica do pulmão? O cara coloca o filme aqui no aparelho, pede para você abraçar aqui e fala, agora respira. Segura o ar. Aí o cara tira a fotografia ali atrás. É a hora que abre a lente, rola esse choque do feixe do raio catódico ou dos elétrons da ampola de Crookes na parede de vidro, cria a onda eletromagnética, pá, queima a placa fotográfica que está aqui na frente. Acabou? Essa exposição não é prolongada. Uma exposição prolongada é a que o técnico tem. E raio-x não é um fenômeno radioativo, como nós vamos definir lá na frente, porque todos os fenômenos radioativos têm a ver com instabilidade de núcleo. Aqui a gente ainda não está nem no papo do núcleo ainda. O átomo é maciço, só que agora é divisível. Só que com esse experimento que Thomson, que eu acabei de mostrar no vídeo para vocês, Röntgen, sem querer, descobriu esse processo de raio-x. Com esse mesmo experimento que Thomson fez. Legal? Descobriu o raio-x. E o raio-x revolucionou a história da medicina. Bacana, não? Beleza? Agora eu te pergunto, e o átomo é realmente maciço? Foi uma pergunta que Rutherford se fez. Fez a dois alunos, Geiger e Mardensen. E eles, buscando resolver, fizeram aquele experimento, legal? Da radiação alfa. Aí já entrou Marie Curie na história, já tinha entrado Becquerel, já tinha entrado o próprio Rutherford ajudando a determinar as cargas das radiações, alfa positiva, beta negativa, e a gama onda é apenas uma onda eletromagnética. A Marie Curie já tinha descoberto o polônio. Isso tudo num pequeno espaço de tempo. De 10 anos. E aí, em 1910, 1911, Geiger e Mardensen fizeram o experimento da partícula alfa de carga positiva na lâmina de ouro.
Só para você ter uma ideia, a pergunta era: será que a matéria é maciça? E se a matéria for realmente maciça, é tipo eu tentar atravessar essa parede. Eu, pequenininho, partícula alfa, vou tentar atravessar essa parede. Cara, teoricamente, eu não vou conseguir. Certo? Vou bater na parede e voltar. É isso que eu queria ver. Ele queria comprovar que a matéria realmente era maciça. Mas, para nossa sorte e evolução do nosso Pokémon átomo, legal? Não foi isso que foi feito. Foi visto. E é assim que a gente começa a nossa próxima aula, vendo o experimento de Geiger e Mardisen, comandados por Rutherford, que vocês conhecem como experimento de Rutherford. E aí a gente começa a evoluir até chegar nos níveis de energia. Beleza? Tudo bem? Modelo atômico de Thomson. Tranquilo? Aham. Cara, te garanto que você nunca tinha visto esse modelo dessa forma. É um modelo que, cara, vai cobrar os experimentos que eu te mostrei hoje. Legal? E a ideia de que o raio catódico tem energia e tem matéria. Porque o átomo é matéria. Com o Thomson acabou determinando o quê? A carga desse cara, a massa, a carga desse cara. E o Millikan, utilizando disso tudo, chegou na massa. Vou mandar o vídeo para vocês do experimento de Millikan, que a gente também discute na aula que vem, porque hoje a gente já se alongou demais. Ok? Só para terminar, lembra que eu te falei que o Thomson não tinha visto um próton? Quem foi, então, que viu um próton? Evidenciou, porque ele evidenciou o elétron. Logo depois, um cara chamado Goldenstein fez o mesmo experimento de Thomson, o mesmo de Roentgen, só que ele pegou na ampola de Crookes e ele diminuiu ainda mais a pressão dos gases. Aí ele viu um raio que saía do polo negativo para o positivo, viu o anteparo, viu aqui as marcações das partículas chegando. E ele percebeu como tinha uma menor resistência ainda dentro da ampola dos gases, um feixe de luz sendo formado muito lentamente do polo positivo para o negativo. Esse feixe de luz que se formava por trás dos raios catódicos ficou chamado de raio anódico, porque saía do positivo para o negativo. E o raio anódico comprovava a existência das cargas positivas. Mas, para isso, a ampola de Crookes diminuiu ainda mais a pressão ali dentro. Legal? Quem determinou isso? Isso já foi depois do modelo de Thomson. Quem determinou isso e evidenciou isso foi um cientista chamado Goldenstein. Logo no início do século XX. Tá? Logo no início dos primeiros 5 anos do século XX. Beleza? E dali em diante, depois, cara, veio o modelo atômico de Rutherford, vieram os questionamentos em cima do modelo atômico, veio Niels Bohr, com os níveis de energia, veio Sommerfeld falando dos subníveis de energia, entrou-se a ideia dos modelos dos números quânticos, e é isso que a gente vai trabalhar nas 2 próximas aulas. Falou? Beleza? Beleza. Manda as atividades da plataforma lá no grupo nosso. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida do hoje? Eu tenho Sobre o modelo uma. de Thomson? Deu para acompanhar, pessoal? Eu tenho uma pequena dúvida, sim. Vamos, Ito. Era sobre aquele raio de energia negativa que também moveu aquela maquinazinha lá, que ficou girando e também sofria influência dos campos magnéticos. Só queria saber mesmo como é que ela é gerada, assim, porque eu acho que perdi essa parte. Como era Não, gerado o quê? esse feixe de energia negativa de elétrons que tinha mostrado lá naquele experimento. Eu não peguei essa parte Estava direito. ligado numa bateria, num gerador de bateria. Tipo, esse gerador é o cara que
Lembra que se você pedalar na bicicleta, não cria uma corrente elétrica? Você já viu isso? O ratinho que roda na correia acaba acendendo a luzinha de LED ali em cima. Já viu esses experimentos assim? Da bicicleta gerando energia elétrica? Aham. Então, por exemplo, ele estava ligado num aparelho que tinha diferença de potencial. Nada mais, nada menos do que uma bateria. É a mãe da bateria. E na mãe dessa bateria eu tinha aqui, ó, o fio que chegava no polo positivo, no polo negativo e do positivo. O raio de luz era formado da onde? Do polo negativo para o polo positivo. Legal? Do negativo para o positivo. Tudo bem? E aí, o que acontece? Esse feixe de luz, quando batia naquela esfera de giro, a partícula batia e essa esferazinha girava, mostrando que o feixe de luz tinha o quê? Matéria. E qual era a carga dessa matéria? Cara, se estava vindo do polo negativo para o positivo, só podia ser feito de cargas o quê? Negativas. Então, esse raio evidenciou a existência de cargas negativas. Beleza? Beleza, entendi agora. Fechou. Então, gente, muito obrigado pela presença. Espero que tenham gostado.